porque você corre risco de vida, de ser perseguido e morto por causa dessa palavra. Vai voltar igual na época de Jesus, na perseguição do apóstolo Paulo. Pode saber. Você vai conhecer a marca da besta, o imperador que vai reinar nesse mundo, as características, daqui a pouquinho. E não vai ser fácil pregar o evangelho, não. Você está vendo o Estado Islâmico lá com a faquinha no pescoço dos cristãos ou não? Para converter ao cristianismo, não. A converter a ser um cristão, basta uma oração, sim ou não? Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares a Jesus, se você fizer isso com fé, Deus vem morar dentro de... E no Islã, a mesma coisa. Basta uma oração para você converter ao Islã. E eles põem a faca no pescoço do cara e falam, faz a oração. Sabe o que eles falam? Não nego Jesus. Já está acontecendo, ó. Nenhum daqueles grita, esperneia, nem nada. Sabe por quê? Porque na frente deles ali está Jesus com a mão chamando eles. É por isso. Eles fazem parte de uma elite que está lá em Apocalipse, fazem parte do altar de Deus, a alma dos decapitados por amor dele. Você não supera o galardão desse nunca, porque ele deu a vida pelo evangelho. Agora vamos ver o resto aqui. No anticristo vai ter um monte de cristão que vai virar casaca, vamos ver. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu os negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí você acha que é o cara, não, eu não quero Jesus, não. Pois eu não fico banqueteando Jesus, mendigando Jesus para ninguém, não. Eu prego a palavra, você não quer, não? O que eu vou fazer? Vai para Jesus de qualquer jeito. Vai não, você não quer, não? Vai para o capeta então, ué. Vai servir a Satanás para lá, ué. Porque Jesus não é objeto de barganha, de dinheiro, você tem que aceitar, porque é tão bom. Você tem que aceitar, porque senão você vai para o inferno. Você tem que aceitar, senão você vai rodar mesmo. Não há salvação em Aparecida em ninguém. Você lê lá para ele Atos 4:12. Porque não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus Cristo salva. Esses tempos difíceis virão, ó. Os pré-tribulacionistas, cuidado, tá? Lê de Bíblia direito. Os calvinistas de papo roxo, que diz que salvação não se perde, que o selo não sai. Vamos ver. Abre aí Efésios 4:30, vamos lá comigo. Te respeito, meu irmão. Você pode ser calvinista, arminiano, eu não sou nenhum dos dois, tá? Seja o que você quiser. Eu sou Bíblia. Eu creio nisso. Então não peca não, fica santo e imita Jesus que você sobe. Calvinista ou arminiano, você vai subir, amém? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Está rápido, né? Efésios 4:30. O Espírito pode ser entristecido, sim ou não? Como é que ele fica triste? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, blasfêmia e bem assim toda malícia sejam retirada do vosso meio. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Amém? Agora, pastor, só está triste. Só está triste. 1 Tessalonicenses 5:19, vamos ver. O crente que está nessa situação, ele pode estar dentro da igreja, pode estar orando, usando a Bíblia, e está vazio. E você estiver vazio, o risco de você dançar é grande, hein? Vou repetir, eu estou te falando isso porque eu te amo. Podia estar só aqui campeão, vencedor com você, tá? Não apagueis o espírito, ou não extingais o... Então eu posso fazer com ele o quê? Manda embora, extinguiu. E se a luz sumir, o que vai ser? Fala, trevas. Vamos ver se Jesus falou um dia que a casa de alguém teve varrida e ornamentada. Já viu ele contando isso ou não? O que é uma casa varrida? Se você estava morto nos seus delitos, se você seguir esse mundo e aceita Jesus, ele trabalha no seu coração e vai deixando a casa como? Varrida aí? Agora o capeta chegou, o lapeta, sei lá quem, olhou a casa, ela estava o quê? Vazia. Ele falou que aquele que morava na casa antes, volta e traz mais quanto? O selo foi embora, foi ou não foi?
Depois você lê 1 Samuel, capítulo 18, verso 10, fala assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito de Deus, um espírito maligno entrou nele, tá? Entrou nele, acabou. Então vamos ver. Aqui, ó. O que é a marca na testa? Fala, você trocar a sua mente, que estava uma mente santa, pela mente do mundo. Você ir cauterizando a sua mente pouquinho a pouquinho. Você vai se transformando naquele velho homem, mas não é de uma vez não. É pouquinho, pouquinho. Você vai sendo moldado de novo aquele velho homem. Já não tem paciência mais, já não leva desaforo mais. Só busca o interesse, o umbigo. Não dá bom dia, não faz mais nada, é o velho homem. Pouquinho a pouquinho ele vai entrando na sua mente. E o capeta vai te dar, às vezes, muito dinheiro. Ele dá dinheiro para alguém? Dá, ué. Já viu aquele filme Advogado do Diabo? Quem já viu? Se você não viu, assista. Pula a cena lá de sexo e avança elas. Ele dá. Já viu falar em Illuminati, essas coisas aí? Ele dá, sim. Olha o dinheiro, todo dinheiro do capeta? Não. Deus pode te dar dinheiro para você investir no reino. Você pode ficar milionário, sim ou não? Desde que você não seja uma pessoa avarenta. Agora é perigoso, tá? Perigoso você achar que você é o seu Deus e dançar. O crente agora joga na loteria para ver se ganha um dinheirinho. A marca na mente, cauterizando a sua mente, endurecendo o seu coração. Você agora não trabalha para o reino mais, você trabalha para você, o seu Deus. Você não trabalha no reino mais, a sua preocupação é você, sua família, seu umbigo, fazer isso, aquilo, outro, juntar muito dinheiro, aí adoece e morre. Louco, isso que você juntou, para quem que é? Amontoai tesouros, fala, no céu. É isso que ele mandou? Então vamos lá. Parecer as coisas de Deus, mas é incompleto. Ao passo que o 7, que é perfeito, nos leva lá em Isaías 12, temor. 7 espíritos. Perder tudo aquilo. Então vamos lá. Vamos ver. Você está vendo um coração ali com a serpente dentro ou não? O que é trocar o meu coração, hein? Porque a mente e a mão ele já tem trocado de muito, sim ou não? Estou falando alguma bobagem aqui? A mente de muitos irmãos já foram trocadas pela mente do anticristo. Eles trabalham em prol dele. Trabalham na mentira, trabalham às vezes na pregação, contam mentira no púlpito, um monte conta. Promete o que Jesus não prometeu, não fala o que é o evangelho. Já está trabalhando para quem? Para Deus? Vamos ver. Hebreus 3,12. Vamos ver um recado. Na minha opinião, quem escreveu é Paulo. Vamos ver. Marcar o coração das pessoas. Hebreus 3,12. Tende cuidado, fala para o irmão aí, tem cuidado. Irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração, de incredulidade. Está falando para os do mundo ou para os irmãos? Que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente, que durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Endurecido o coração, cauterizado a mente, trabalhando para o anticristo. E você vai ver o que representa o 666 agora, para você saber se você já está marcado ou não. Não tem nenhum chip na minha mão, também não tem nenhum 7 na minha testa, não tem? Você tem a marca da promessa aí na sua vida, não? Então você vai dar fruto, você vai amar a pessoa. De uma vez, pastor? Não. De glória em glória, de degrau em degrau, você vai sendo transformado à imagem de Jesus. Você vai receber dom.
Ele vai te dar um presente para trabalhar na vida do irmão, da igreja e do mundo, para trabalhar para tirar eles das trevas. Então esse coração mudado é incredulidade. Hoje pessoas vão para a igreja, prometem-se coisas a elas, e elas largam Jesus, porque não receberam tais coisas. Você já viu isso ou não? Tem um monte de crente voltando a ser católico. Misericórdia. Se eu estiver mentindo aqui, você me corrige. Sim ou não? Por quê, meu irmão? O coração de incredulidade. Vamos ver o espírito do anticristo, então, se ele já age, ó. Vamos lá. E o que ele é, para você saber identificar? Clica aí para mim, Nilson. Meu tempo é pouco demais. 1 João, o mesmo João que escreveu Apocalipse, vamos ver o que ele diz. 1 João capítulo 2. Aonde estão os anticristos? Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Naquela época, quem ele falou? Muitos anticristos já têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram do nosso meio. Saíram da onde? Alguns dizem que o anticristo ou ele é judeu ou é um judeu cristão, tá? Ele tem que provar que ele é da descendência de Judá, porque ele é um falso Messias. Saíram do nosso meio, mas nenhum deles era nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vamos ver ele falando de novo do anticristo. 1 João capítulo 4. Tem crente que é místico. Pega essa passagem aqui, o cara está endemoniado, fala assim: fala aí o nome de Jesus. Pois na minha Bíblia diz que o capeta falou várias vezes o nome de Jesus. Uma é com o gadareno, quando ele ajoelha no pé de Jesus e fala assim: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Confessou o nome dele ou não? Sim ou não? Outra é naquele episódio de Paulo, que os judeus exorcistas vão interpelar o endemoniado usando o nome de Paulo e de Jesus. Fala assim: esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio vira para ele e fala assim: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, e vós? Essa passagem não se refere a essa mitologia evangélica. Não se refere. Porque confessar Jesus não é só com a boca não, é viver confessando, sim ou não? Então vamos ver aqui. 3. Todo espírito que não confessa Jesus, que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, é o que não confessa, a respeito do qual tendes ouvido que vem, ele vai o que? Fala, vir, e presentemente já está onde? Você está esperando o anticristo aparecer? O espírito dele já está trabalhando para isso, desde a época de João, ó. Trabalhando para que ele, o que? Fala, apareça. 1 João capítulo 4, verso 3. Depois você passa uma revista em casa. Então Apocalipse 3,17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver, fala. São 3 coisas. O sinal, fala, o sinal, o nome da besta e o número do seu nome. São 3 coisas. Clica aí, que ele vai revelar para a gente, se der tempo. Se não der, você fica bravo comigo, não. E ele continua: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule. É para fazer o quê? Então tem uma matemática escondida nesse número aí, ó. Tem alguma coisa escondida, porque eu tenho que calcular. Para que eu possa identificar, fala, o sinal, o nome do império, que é o número da besta, é um império. E o número do seu nome, o anticristo. Clica aí, vamos ver. O número é o quê? Então vamos ver, ó. Calcule o número, porque é número de homem. E o seu número é? Aí fica no mistério nisso aí, crente sofrendo, calculando, pensando, pulando. Vamos ver. Tem que colocar um videozinho rapidinho aí para você entender algo primeiro. Ou passa esse vídeo depois, hein? Esse vídeo é importante para entender. Não, pula ele, vamos ver. Vou tentar explicar sem o vídeo para não perder tempo. O que você está vendo aqui é o alfabeto hebraico. O judeu, quando ele vai ler a escritura dentro da sinagoga, ele usa o hebraico, porque ele considera o hebraico a língua santa, ou seja, a língua de Deus. Fala, pastor, mas isso não é mitologia não, hein?
Não é o grego, não, é o hebraico. Interessante que o hebraico ficou morto muitos anos. Mais de 1000 anos. Quanto tempo morto? E agora ele reviveu tem pouco tempo, o hebraico. Por quê, hein? Será que é à toa? Olha que interessante as letras. Aleph 1, Bet 2. Isso é universal no hebraico. Não existe no hebraico você falar assim, 1, 2, 3, e escrever um número 1, 2, 3. Se eu quisesse escrever 1, 2, 3, eu colocaria aquela letra, a segunda letra e a terceira letra junta, iam significar o quê? 1, e 2 e 3. Que se eu colocar as três juntas, 123. Sim ou não? Está entendendo ou não? Quem entendeu isso aqui? Então, ó, por exemplo, o nome Davi. Abre aí Mateus 1,17. Você vai explicar, entender por que ele escreveu desse jeito aí em Mateus 1,17. Que as gerações de Abraão até Davi são 14. Do exílio até... Deixa eu ver, peraí, embolei. Abraão até Davi, 14. De Davi até o exílio, 14. Do exílio até Cristo, 14. 3 vezes o número o quê? Se eu te pedir para você me explicar isso até eu te mostrar aqui, você não entender nada. Sim ou não? Isso aí foi ligado em código para que o judeu entenda. Então, o que Mateus está querendo provar para os judeus aí, para o povo de Israel? Que Jesus Cristo é o filho de Davi, sim ou não? Tanto que ele começa Mateus 1:1, essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, Deus proclamou as gerações para dar 14, 14, 14, para provar que Jesus Cristo é o descendente de quem? De Abraão e de Davi. Olha a soma aqui, ó. Você lê da esquerda para a direita. Não existe vogal não, tá? Isso aqui seria DVD. Dá 6 mais 4 mais 6, que dá o quê? Eu ia passar o filme aqui, que tinha um irmão que tinha me pedido aí, sobre o DNA de Deus. Depois, se qualquer coisa, não sei se ele está aí, acho que ele falou que é da área de saúde, queria saber, não veio hoje. Clica aí então. Então, esse 666 tem alguma coisa a ver com isso. A besta lá, ó, surgindo do meio do mar. Abre lá Apocalipse 13:1. Está falando que é o nome da besta, sim ou não? Ó, o número da besta. Ou seja, o que é uma besta para mim se poder calcular o número da besta? Eu tenho que saber o que é a besta, sim ou não? Ou se é o número da besta, o que é uma besta? Apocalipse 13:1. Quem tem a tabelinha de conversão que eu botei aqui? Se você não tem, você vai viajar também, né? Porque tinha que ter. Ó. Eis que eu vi surgir do mar. Surgindo da onde? O quê? Uma besta, repleta de cabeças e chifres. E nos seus chifres, palavras de blasfêmia, não é isso, hein? Vamos ver aqui, vamos ler. Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Vamos ver ela de novo aqui agora, mais ampliada. Apocalipse 17, 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Tinha uma mulher agora sentada em cima dela, ali embaixo. Fala, pastor, que visão que é? Isso é um pesadelo. Abre aí Daniel 7, vamos ver o que é isso aí para você entender. Como você já leu Bíblia 5 vezes, eu estou tranquilo. Daniel, capítulo 7, verso 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando junto à minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar. Agitavam o quê? 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Oh, que visão que é essa? Daniel vai te explicar. Vou lá para o 23.
Ele vai falar de 4 animais e vai explicar o que é o quarto. Depois você lê tudo, tá? Pelo amor de Deus, você lê tudo, beleza? Então me disse, o quarto animal será um quarto reino da terra. O que é o animal então? O que é a besta? Fala, um império, um reino. Que será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará os pés e as fará em pedaço. Está falando desse aí, Você vai ler Daniel depois, que ele vê um bicho lá com dente, com não sei o que, de ferro. Agora ele está explicando o que é. Mar, quem sabe o que é mar? Fala para os outros aí o que é mar. Já ensinei aqui, você que não frequenta, você assiste no vídeo. Mar significa multidão de povos ou nações. Então, traduzindo, um império que surge de entre as nações, que tem 7 cabeças e 10 chifres. O que é chifre aí, quem sabe? Governante ou poder. Ou seja, um império com 10 governantes que vão surgir do meio da terra das nações. E esses 10 vão dar autoridade a um chifre pequeno. Quem é esse chifre pequeno? O anticristo. Só estou traduzindo, te dando uma canja, tá? Porque isso eu já falei, vamos lá. Então aqui, uma besta, por que ela tem pé de urso? Ela tem coisa do urso, do leão e do leopardo. Essa besta tem pata de urso, vamos lá. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Quero deixar você pelo menos com o número do império. Sim? O número do império. Apocalipse 13. É muito pouco tempo para dar tudo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. O verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso e boca de leão. Se você ler Daniel 7, o leão é a Babilônia, o império babilônico. O leopardo é a Grécia. E o urso é o império medo-persa. Significa que esse império ele vai ser grande como o império medo-persa. Ele vai ter a velocidade de conquista igual ao império grego. E ele vai ter o dinheiro como o de Babilônia. Então é um império que vai surgir das nações rico, poderoso, grande e vai surgir velozmente. Traduzir para você ou não? Sim ou não? Pastor, ainda não vi, então você assiste os vídeos. Amém? Beleza? E a mulher, o que é uma mulher, hein? Na igreja ou denominação religiosa, tem um poder religioso que dá o poder religioso para o império. Há um poder religioso. E a característica desse poder é idólatra, é a mãe de todas as promiscuidades e idolatrias da terra, e matou muita gente santa. Os santos de Deus foram perseguidos. Isso é uma falsa igreja. É uma igreja que pregou a idolatria e implantou no mundo inteiro e é podre de rica. Não precisa nem falar para você, não precisa? Beleza. O catolicismo romano tem um banco deles, o Vaticano. Impregnou o mundo inteiro com a sua doutrina. A doutrina da idolatria. Fundiu o santo com o profano. 17:3, clica aí, Nilson. Vamos ver se dá tempo de falar, senão o povo vai me linchar ali fora. Pelo menos o nome do... Então vamos lá, O valor do número é 666. Essa palavra aqui, esses números, eles têm valores, Escreve da direita para a esquerda. Aqui está escrito Romiti, ou romano em hebraico. Então, a soma ali, se você pegar as letras que estão aqui, lá, 640, vai dar um nome, fala. Isso aqui é o nome da besta, não a marca ainda, ok ou não? Sim ou não? Então o nome da besta é romano. O que significa isso? Que esse império vai ser semelhante ao império romano. O que era o império romano? Fala, pão e circo. A pirâmide aqui, o topo da pirâmide, 0,5% domina os outros 99,5% e detém esse 0,5%, 98% do dinheiro. O que você acha disso? Você conhece esse sistema ou não, hein? O sistema mais próximo do reino de Satanás é Brasília. Você paga a mordomia de 0,5%, 0,2% da população é pago com seu sacrifício, com seu imposto, com o chicote invisível que eles põem em você. Lá na época o chicote era visível. Hoje o chicote é o quê? Invisível.
E o circo, hein? Era o Coliseu, eram as corridas de biga lá, matando gente, cabeça. Sabe qual que é o circo hoje? Você está dentro dele agora. Copa, circo. Carnaval, circo. Olimpíada, circo. Tira a sua mente da escravidão que eles te põem e coloca a sua mente no circo. Estou falando alguma bobagem aqui? Esse é o sistema romano que nós estamos debaixo dele. E o que é então o sistema na sua vida? É quando você valoriza mais isso aí, o mundo, do que Cristo, a igreja, as pessoas. Vamos ver o conselho de João para você. 1 João 2,15, vamos ver. Ah, pastor, não posso ver futebol? Você pode, mas não é seu ídolo, nem você morre por causa disso não, tá? Neymar está ganhando os bilhões dele. O que você está ganhando? Fala para mim. Você vai ganhar o mesmo de tudo se o Brasil ganhar. Mas se você é um antitorcedor, então, não sou é burro. Olha, eles vão aproveitar para subir tudo, sim ou não? E você não ganha nada com isso. Você é um antipatriota ou não? Mas que é um circo, é ou não é? Aí o cara lá com 2 jatos em casa e você na luta para pagar aluguel, sei lá, para pagar IPTU. Circo. O que eu falei, Deus? Não ameis o mundo. Presta atenção, grava isso na sua vida. Amar o mundo é ter mais atitude para com o mundo do que para com... Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus, o Espírito, não está nele. Está aí, ó. O sistema romano na sua vida, o que é amar? Ah, se meu galo perder, eu morro. Isso é loucura, você não tem o Espírito, não. Eu mato pelo Atlético, pelo Cruzeiro, sei lá o quê. Ah, você vê futebol? Pode ver. Agora você vê torcida encontrando a outra, matando os outros na rua, matando o ser humano a paulada. Aí seu sistema é esse aí, ó. Já está marcado. Sim ou não? Não ameis o mundo. É ter mais atitude para com o mundo do que para com as coisas de Deus. É trocar qualquer coisa do mundo pelas coisas de Deus. É se contaminar no mundo, é sentar na roda de escárnio. O sistema romano, seja rico a qualquer preço, seja feliz a qualquer preço. Se você precisar casar com um cabrito, case para ser feliz. Esse é o sistema grego, orgia, sexo, droga, à vontade. O mundo está virando isso aqui ou não? Sim ou não? O problema não é o mundo virar isso não. O problema é a igreja, você virar. O mundo já vai virar, e você? Até quando você vai tolerar o pecado na sua vida? Até quando? Até quando você vai viver caindo no mesmo pecado e achando que não tem nada a ver? Pecado, se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Mas se eu viver na prática do pecado, o selo vai embora, tá? Você já está selado com outro. Mas se você está me ameaçando, eu não. Eu tenho que olhar para mim mesmo, sim ou não? Estou te ensinando, sim ou não? Essa palavra, meu irmão, ela tem que te exortar. Porque eu preocupo com a sua vida. Preocupo com a sua vida. Se você verdadeiramente é um cristão ou não. Nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo, fazer diferença nessa geração de orgia, de sexo, de rock and roll. Outra marca dele, ateísmo. Hoje os jovens vão para faculdades, professores ateus ensinam o quê? O Trump, você vê como é que Deus, quando quer frear, freia. O cara voltou com a Bíblia nas escolas, elas tinham sido o quê? Deus está com ele. Aquele vice-presidente dele é batista do Papo Roxo, tá? Voltou com tudo para a escola. Faz oração no governo. Como é que uma nação dessa afunda? Fala para mim. Feliz a nação cujo Deus é o quê? Nós aqui não. A cobra, ele falou, olha que coisa. Ele falou que é a cobra, ele é a cobra e feriram a cauda. Foi ou não foi? Ele está se referindo a quem? Lá em Gênesis, mas não pisaram na cabeça. Ó. O tal político aí que está em cana falou que ele é a jararaca que feriram a cauda, mas não feriram o quê? A cabeça. Não é que ele é o anticristo, não. É o sistema. É o quê? Sistema. O sistema do anticristo. Aí abriu a boca, falou demais, fala, está em cana, sim ou não?
Deus pôs ele lá, para ele aprender. Você quer que fira a cabeça? Cana. Tem nada contra ele não, tem que orar para ele converter, amém? Mas a arrogância precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Com Deus você não brinca e nem dele você zomba. Ele rompeu com Israel, deu um terreno lá em Brasília para montar faculdade para terrorista, embaixada de terrorista lá, trouxe isso para cá, trouxe o homossexualismo, a liberação do homossexualismo, trouxe o casamento, esse casamento plural, trouxe essa coisa de criança, está trazendo o aborto com força total. Isso chama o governo de esquerda que foi implantado aqui. Não tem nada, esquece, eu estou te falando de uma ideologia, não de pessoas, amém? Pessoas você tem que amar e orar por elas. Agora a ideologia fala, é romana. E o mundo inteiro? Hoje você pega lá na França, Europa, você pega lá 80%, 90% dos jovens são ateus. Essa é a geração do futuro que vai te peitar, tá? Lá na Espanha, você vê uma mudança de governo que eles tinham o costume de jurar na Bíblia. E esse governo que entrou agora, o primeiro-ministro e os ministros que compõem o governo agora, eles tiraram a Bíblia e não fizeram o juramento sobre a Bíblia. Ó, eu creio que os Estados Unidos está freando um bocado ainda esse império que vai vir. Freando em que sentido? Tentando, né? Sendo que os americanos também exportaram um monte de lixo de promiscuidade para o mundo. Mas nós devemos a ele o evangelho, tá? A eles. Ser implantado em muitas nações foram os americanos. Sim? Então aqui, ó, entendeu essa gemátria aqui, sim ou não? Isso chama ciência, tá? Isso aqui não é umbanda, nem como é que fala? Horóscopo, isso é ciência. Ciência na Bíblia, olha lá, ó. Semana que vem eu vou passar o filme. Antes de você me matar, eu vou passar o filme. Ciência. Eu tenho aula de hebraico, estou aprendendo hebraico, eu gosto de hebraico. Se você ver a Bíblia em hebraico, tem muita coisa que manifesta, que aparece nela. Clica lá. Ah, então eu vou ter que ler em hebraico? Não, a Bíblia tem o suficiente para você ser salvo, para viver bem aqui na terra, porque eu sou um mestre, eu gosto. Amém? Aqui, então vamos ver agora o nome da besta. Olha o nome. Esse imperador aqui foi um dos piores, chamado César Nero. Então, ó, o nome dele aqui, isso aqui é um arqueólogo que escreveu, tá? O nome dele. Está ali Caesar Nero, ou César Nero. Caesar. Então, ó. Qual que é a soma? Então, ó, o número do anticristo, o nome dele é César Nero. Você fala, o cara morreu. Como é que é Nero que morreu? Você sabe o que Nero fez? Ele fez algo terrível. Ele botou fogo em Roma e falou que eram os cristãos. E mataram o cristão adoidado, perseguiram pela mentira dele. Ele era bissexual, matou a primeira mulher dele, matou a segunda mulher, matou a mãe, a mulher, a outra mulher. Depois ele viu um homem parecido com a primeira mulher, castrou ele e passou a ser a mulher dele. Esse é o cara. O que João está falando, que o anticristo da época é esse, mas o que vai surgir é semelhante a esse. É um imperador. Será que ele é também homossexual, pastor? Será que o mundo está sendo preparado para um líder homossexual e todo mundo aceitar? Daniel 11:37, vamos ver a característica dele. A Bíblia é revista e atualizada, tá? Se a sua não é, não está traduzido certo, não. Revista e atualizada. Prepara para um líder mundial, ou bissexual, ou homossexual enrustido, pode ser até casado. Ele vai ser mestre de intrigas, ele vai ser o famoso 171, vai enganar as nações. Olha, você pensa numa nação igual a Alemanha, o povo alemão é um povo inteligente, eles são perfeccionistas em tudo que fazem, em carro, em equipamento, tudo. Como é que aquele povo caiu no engodo de Hitler? 171, aquilo é um protótipo do cara que vai vir. Hitler queria instituir um Reich de 1000 anos na terra, do qual ele é o Deus e o imperador. Aí você fala, ele é o anticristo? Não, porque ele só fez na Alemanha. O outro vai fazer no mundo, não é com tiro de arma não, tá? É com aliança. Então vamos lá. O que eu falei aí? Daniel 11:37. Ele não terá respeito aos seus pais, nem aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulher. Nem o quê? Quem não tem desejo por mulher é o quê, hein?
Essa é uma característica dele. Depois você lê Daniel o livro inteiro também, me ajuda aí, amém? Então, esse homem é um homem semelhante na crueldade de Nero. Ele é um mentira, é um espírito de mentira, que vai perseguir a igreja, vai falar que a culpa da desgraça do mundo são os cristãos. Esse povo que grita contra o império, esse povo que não aceita a marca no coração, esse povo que bate o pé e fala que é de Jesus, esse povo que tem me atormentado, esse povo que tem ficado lá na praça pregando. Sabe o que vai acontecer com esse povo? Você vai ser arrebatado, mas antes disso, muitos vão morrer. Muitos vão morrer. Abre aí comigo o Apocalipse para me encerrar, que meu tempo já estourou. Se você perder semana que vem também, você dançou, tá? Dançou. Hã? É porque ele vai misturar as religiões. Ele possivelmente é um judeu. E ele vai fazer o ecumenismo, tá? Vou falar semana que vem. Aí, ó. Tem um jornalista que falou que o problema do Brasil é os crentes que não deixam o país crescer, tá? Isso está na internet, eu vi isso também. Vai lá, veja, né? Apocalipse 13. Verso 7. Vamos do 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesses. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele vai perseguir os cristãos. Deus vai permitir que isso aconteça, meu irmão, porque tem que completar um número de gente lá que vai ser juiz e vai reinar à direita dele. Tomara que eu seja um deles, amém? Pode cortar a minha cabeça, eu vou rindo. O cara é doido mesmo. Você não tem certeza da sua salvação, não? Sim ou não? Melhor morrer decapitado e ir para o céu para sentar à direita do que de morte morrida, normal. Então agora, se você quiser trazer seu dízimo, isso não terminou não, tá? Só começou. Se você não vier domingo que vem, você vai perder.